Fala galera, aqui é o José. Eu ensino assessores e consultores de licitação a terem um faturamento recorrente e previsível com as vendas do governo. Nesse bate-papo inicial, eu vou tentar, de uma vez por todas, deixar claro os termos assessoria, consultoria, analista de licitação, assistente de licitação. Para a galera nova que está chegando, esses termos confundem muito. Então eu vou tentar esclarecer de uma vez por todas isso daí e eu acredito que vocês vão entender e a gente vai falar a mesma língua e vai buscar oportunidades aí no mercado, tá beleza? Vamos lá. Então, para quem está chegando para trabalhar com licitação agora, eu acredito que fique muito confuso ele procurar emprego ou procurar alguma oportunidade, sendo que existem diversos termos parecidos e aparentemente relacionados à mesma coisa, que é consultor de licitação, assessor de licitação, analista de licitação, assistente de licitação. Vamos tentar esclarecer isso daí. Se vocês me permitem, eu vou tentar, como se fosse uma história, eu vou explicar a partir de um exemplo do cotidiano, e aí eu acho que vai ficar mais fácil para vocês definirem isso daí, tá? Vamos lá. Imagina que um empresário de uma média empresa venda seus produtos ou serviços, tá? Então ele tem clientes já, atua de forma plena, e tem clientes pessoa física e pessoa jurídica, tá? Só que ele ainda não vende para o governo. E aí, em algum momento, ele ficou sabendo que o governo é o maior comprador do Brasil, que o governo movimenta bilhões por ano e que só no nicho dele, só do produto que ele vende ou do serviço que ele presta, o governo movimenta milhões. E aí ele se interessa, porque um amigo dele que falou, já vende para o governo, já fatura, diz que é um mercado bom e ele, obviamente, quer entrar nesse mercado. Só que ele não conhece o mercado e ele não tem ideia de como fazer isso. Então, qual seria o profissional adequado para ele procurar, né? Assim, no melhor dos mundos, ele procuraria um consultor de licitação. Então, surgiu aí a nossa primeira figura, né? O consultor de licitação. O que é um consultor de licitação? Um consultor, de maneira geral, ele é um cara que tem conhecimento acadêmico, tem conhecimento técnico e tem vivência em alguma área determinada. E aí, por isso, ele tem a condição de aconselhar quem o contrata para uma tomada de decisão ou para a execução de ações. Então, a função principal ali do consultor é aconselhar. Então, do consultor de licitação seria também um aconselhamento. No nosso exemplo, como que isso funcionaria? O empresário, então, ele está com interesse em vender para o governo, só que ele não conhece nada de licitação, não sabe como é que compra, não sabe nada. Ele não sabe nem, ele sabe que existe porque um amigo dele contou para ele. E aí, como é que ele faz? Um consultor iria olhar a empresa dele, iria analisar os produtos ou serviços, ver quem são os possíveis compradores, se estatais, se sistema S, se órgãos, quais órgãos, se são faculdades, hospitais. Ele vai fazer esse mapeamento para ele, tá? Em seguida, ele vai estruturar basicamente um setor para esse empresário atuar, né? Porque hoje ele só tem a intenção de vender para o governo. Então ele precisa primeiro conhecer, e aí o consultor pode apresentar esse mercado para ele, pode trazer números, pode trazer algumas estatísticas, alguns dados e mostrar que o mercado de fato existe, que o mercado de fato é bom e que para ele ter possível sucesso nesse mercado, ele precisa entender que o governo é um novo cliente dele e que ele precisa se adequar às condições daquele cliente, daquele comprador. Ou seja, aquele comprador, de maneira geral, ele compra em grande escala e ele paga o preço de mercado ou um pouco abaixo, já que ele ganha em escala. Então isso é importante, é diferente de vender num bairro nobre, por exemplo, para pessoas físicas de bairro nobre, que é diferente de você vender para empresas pequenas, que é diferente de você vender para empresas grandes. Ou seja, o governo é um comprador
e ele tem as suas características. E cabe ao consultor de licitação mostrar isso ao empresário. E aí, para ele conseguir operacionalizar, ou seja, para ele conseguir executar as vendas, o consultor também mostra para ele uma estrutura básica de uma gerência, de um departamento, que seria o departamento de licitações. Tá? E ali ele vai ter profissionais que vão atuar na licitação. Então agora a gente surge com outros dois personagens aqui do nosso exemplo, que é o analista e o assistente de licitação. Da onde surgiu isso, né? Vamos lá. Quando o consultor ele estrutura a empresa, a venda para o empresário, ele imagina o seguinte, vamos lá, eu vou precisar de 2 analistas e um assistente para que você toque de maneira plena as suas licitações. E aí agora eu quero que vocês entendam que esse exemplo que eu dei, ele pode ser modificado de tantas formas quanto forem possíveis. Como assim? Se o empresário do nosso exemplo tiver um serviço ou um produto que seja muito específico, muito especializado, de valor agregado muito alto, que tenha muita legislação especial, é bem possível que ele não precise de vários assistentes de licitação. Ele precise talvez de 1 ou 2 analistas de licitação, talvez não precise de nenhum assistente e precise de uma equipe especializada junto dele. Deixa eu tentar traduzir isso tudo que eu falei. Quando alguém vende algum produto que tem especificações muito determinadas ou serviços muito determinados, por exemplo, engenharia offshore. Não são tantas empresas que prestam serviço offshore de engenharia, mas as que prestam são empresas especializadas. Então, quando você entra para trabalhar numa empresa dessa, algum conhecimento mais específico você tem que ter. Então você está me dizendo que eu preciso entender de engenharia naval para trabalhar numa empresa dessa. Não, eu não estou dizendo isso não. Eu estou dizendo que para essa empresa licitar, é prudente, é salutar que ela tenha um analista de licitação que saiba ler os documentos daquele nicho específico, que ela tenha uma equipe especializada, técnica, para poder fazer leitura de projeto básico ou termo de referência, que ela tenha talvez até um corpo jurídico específico, porque a quantidade de legislação especial relacionada àquele serviço ou àquele produto pode ser grande, pode ser um diferencial na hora da participação de licitação. Então, não faz sentido eu ter um monte de gente operacional. Eu tenho que ter mais pessoas técnicas ali específicas naquele ramo de atividade. E esse exemplo que eu falei é porque está mais próximo de mim. Mas existem equipamentos hospitalares que são extremamente complexos e específicos. Não é à toa que a gente vê muita licitação deserta para equipamentos odontológicos, por exemplo. Porque não é um ramo comum, não é um ramo fácil de entrar, de se lidar. Tá? Existem outros ramos também que a gente vê muita licitação deserta ou com poucos participantes. E isso tem muito a ver com a característica do bem ou do serviço que é prestado, por ser específico. Tá? Então, num outro exemplo, num outro espectro, né, mudando esse organograma aqui, a gente pode ter, por exemplo, um grande fabricante ou revendedor de copos descartáveis, por exemplo. Copo descartável é um material simples, você não precisa entender do plástico para você vender, você só tem que conhecer a especificação técnica dele. Então, esse empresário do nosso exemplo, ele é o dono de uma fábrica, ele é o dono de uma grande distribuidora de descartáveis, por exemplo. Talvez o que ele precise de fato é mão de obra, porque a gente sabe que a quantidade de licitação que tem de material de consumo é enorme diariamente. Então ele precisa sim de mão de obra, entendeu? Ele precisa de um cara só para separar a documentação, ele precisa de um cara talvez só para olhar a oportunidade, ele precisa de um analista só para analisar edital. Então é muito importante você saber que não está tudo dentro de um balaio só, você tem que saber estruturar a sua empresa para aquele mercado que você vai atuar. E o consultor de licitação é a figura ideal para fazer isso. Eu já falei do analista e do assistente, não expliquei o que eles fazem, né? Então vamos lá. O analista de licitação, no mercado, se você for lá no LinkedIn ou no Cato Online e jogar analista de licitação, você vai ver que são
profissionais com nível superior que têm alguma experiência em licitação ou não, mas que vão atuar com licitação, tá ok? Então, são pessoas que têm que ter a capacidade de tocar o processo como um todo, ou seja, saber onde busca a oportunidade, saber analisar um edital, saber verificar termo de referência, saber analisar a minuta de contrato que vem anexa, saber olhar a habilitação que vem no edital, saber quando que deve ser impugnado o edital ou não, saber analisar a documentação da empresa que ele está e, consequentemente, analisar a documentação dos concorrentes, né, ali no processo de licitação. Tem que saber cadastrar a empresa nos portais, tem que saber cadastrar a proposta, tem que saber dar lance. Tá? Isso é o analista como um todo. O assistente de licitação é uma figura mais operacional. Não necessariamente ele tem um nível superior. Ele é a parte mais braçal do processo, que é, do nosso exemplo aqui do copo descartável. Tá? O cara que vende descartáveis, de maneira geral. A quantidade de licitação é muito grande. Então, seria legal que esse empresário tivesse 2 ou 3 assistentes de licitação. Para quê? Para que a cada edital que saia, a cada oportunidade que ele decida participar, um assistente seja responsável por tantas licitações e ele consiga separar exatamente a documentação certinha ali, criar. Isso é operacional mesmo, é pegar a documentação, olhar a data de validade, ver se está ok, olhar a proposta que ele recebe da área técnica, ver se está ok, se está dentro do preço de referência, se não está. É isso, o assistente ele é braçal ali, ele é muito importante no processo porque ele é que faz a coisa acontecer. Nesse exemplo do copo descartável, um analista de licitação ele teria uma função de análise. Ele ia olhar as oportunidades, ele ia distribuir os processos para os assessores, para os assistentes de licitação, ele ia olhar o edital como um todo, ia ver se cabe impugnação, se não cabe, ok? Ele ia fazer mais essa parte analítica, ou seja, uma parte mais tática operacional. Ele ia usar mais a cabeça dele, entendeu? A diferença é essa. Num processo mais quantitativo, mais do assistente, é possível ainda que sejam utilizados sistemas, que a gente vê um monte por aí oferecendo no mercado. E eles são essenciais. Não é à toa que tem muito e está cada vez crescendo mais, porque eles são extremamente úteis de fato. Você conseguir receber oportunidades diárias ali, ter só uma pessoa para filtrar, depois você poder cadastrar no próprio portal e a ferramenta cadastra para você no portal, dá lance, acompanha chat, faz isso tudo, é muito importante. Tá? E isso ajuda muito no operacional, ou seja, reduz o custo do empresário. Tá? Falando ainda do analista e do assistente. No meu primeiro exemplo, eu falei de engenharia naval, né, que é algo extremamente específico. Nesse caso, talvez seja legal que o analista, por exemplo, tenha uma formação em direito, por exemplo. Porque como a legislação específica desse ramo de atividade é muito densa, né? Existem muitas normas, muitos certificados. Então é legal que você talvez já tenha um analista que tenha formação em direito, porque a chance de você precisar escrever um recurso, uma contrarrazão ou uma impugnação, que são basicamente peças jurídicas, é legal que seja por um bacharel em direito. Não estou dizendo que precisa ser advogado e nem que precisa ser bacharel em direito, mas se você se colocar no lugar do empresário, a chance de você conseguir no mercado uma pessoa capaz de escrever um recurso de maneira satisfatória, de escrever uma contrarrazão de maneira satisfatória ou uma impugnação de maneira satisfatória, essa pessoa tem que ter conhecimentos em direito. Isso aí não tem para onde fugir. Então, se você for um administrador, um contador, um engenheiro ou qualquer outra formação e tenha conhecimento em direito, consegue escrever um recurso bem escrito, essa vaga é para você. É isso, entendeu? Só estou me colocando no lugar do empresário e trazendo essas reflexões para vocês. Tá? Então, a gente já viu que o consultor, ele não faz parte da empresa, ele é um terceirizado, ele vem, aconselha o empresário. Nesse nosso exemplo, o consultor veio, disse para ele que
tais e tais e tais órgãos ou tais e tais estatais podem ter uma demanda boa do produto dele, então ele pode vender para esses caras. Estruturou ali o negócio dele, falando, ó, você precisa de um analista e 3 assistentes, você precisa de 3 analistas e 1 assistente. Seria legal que você tivesse um analista, alguém do corpo jurídico, alguém de área técnica e 1 assistente. Isso vai rodar bem a sua operação e tal. Esse é o consultor, ele dá o aconselhamento. O analista, então, ele é um empregado do empresário, ou seja, o empresário aceitou o conselho do consultor e falou, beleza, vou montar minha estrutura aqui de licitação e vou começar a vender para o governo. Então ele contrata lá os 2 analistas e 1 assistente, por exemplo. Ou seja, ele contrata, ouviu uma palavrinha? Ele contrata. Então passa a ser empregado dele, um analista e o assistente. Se vocês quiserem entender um pouco mais disso, é só ir lá nas buscas de emprego, jogar analista de licitação, vocês vão ver o que é pedido ali como a nível de formação, a nível de conhecimento, a nível de experiência, o que o cara vai fazer. Isso, se você procurar empresas de ramos diferentes, você vai ver que são exigências distintas para empresas diferentes. E aí talvez isso tudo que eu estou falando aqui se encaixe para você. Tá? Assistente de licitação, mesma coisa. É um empregado do empresário e ele tem responsabilidades específicas, ele tem características específicas, nível de experiência exigido específico e cada um tem o seu salário. Naturalmente o salário do analista é maior, o salário do assistente é um pouco menor, mas são funções que têm bastante demanda. Atualmente, com o crescimento dos pregões eletrônicos, ou seja, a internet sendo utilizada para fazer pregões, licitações, aumentou muito a demanda. Então, aumentou também a demanda de contratação. Tá? Quer dizer, eu falei e ainda não falei do assessor de licitação. Afinal de contas, quem é o assessor de licitação? Digamos que, no nosso exemplo, o empresário queira sim participar de licitações, tá? Mas ele não esteja disposto a arcar com custo de contratação de pessoas para ver se ele vai conseguir atender o governo de forma plena e o governo de fato se tornar um cliente dele lucrativo, que é isso que importa, né? Então ele vai procurar no mercado uma solução e a solução é o assessor de licitação. Então vamos lá, quem é o assessor de licitação? O assessor é o cara que operacionaliza um setor de licitação de uma outra empresa. Então esse empresário ele pode terceirizar o setor de licitação dele com o assessor de licitação. Entendeu? Assim como ele terceiriza a limpeza da empresa dele, né? Então lá ele tem uma empresa de limpeza terceirizada. Ele paga mensalmente para aquela empresa, ele não mantém vínculo de emprego com as pessoas que fazem a limpeza. Tem um contrato de terceirização de segurança. Ele não tem vínculo empregatício com aqueles seguranças, e sim um contrato com a empresa de segurança. Advocacia, contabilidade, tudo isso pode ser terceirizado, porque não faz parte da atividade fim da empresa. Também ele pode terceirizar o assessor de licitação, que vai ser um profissional que detém o conhecimento suficiente para tocar as licitações daquele empresário, tá? E aí, de novo, a gente começa a mexer com a amplitude, né? com a quantidade de oportunidades que a gente tem. Então, vamos lá. O empresário decide contratar um assessor para licitar. Se o produto ou o serviço dele for muito específico, ele vai buscar um assessor que tenha um conhecimento técnico mais específico. Então você, assessor de licitação, afim com o objetivo, né, com a finalidade de atender empresas que têm um conhecimento específico um pouco maior, você tem duas opções. Ou você se especializar um pouco mais naquele nicho, naquele ramo de atividade. No nosso exemplo aqui, engenharia naval. O cara quer entrar nas empresas de engenharia naval. Seria legal ele começar a entender um pouco de como isso funciona, o que é engenharia naval, as licitações
Os serviços são de quê? Quais são os serviços executados? Como é que faz aquilo? Para ele poder dialogar com o empresário sentir confiança nele e ele poder trabalhar de maneira plena. Não estou dizendo para você virar um engenheiro, até porque no nosso curso aqui eu incentivo, inclusive, que sejam feitas parcerias, networking. Ao longo aqui dos nossos bate-papos, a gente vai perceber que a licitação ela tem várias etapas e cada etapa dessa pode demandar conhecimentos muito específicos. E aí você pode atuar em um nicho específico da etapa de licitação. E aí você faz parceria com outros assessores e consegue atender de forma plena uma empresa, por exemplo. Tá? Mas esse é um bate-papo um pouco mais para frente. Não vamos perder a linha de raciocínio aqui não. Então o assessor de licitação, nesse caso de um nicho mais específico, ele pode sim já ter aquele conhecimento e atuar daquela maneira, ou ele pode ter o conhecimento mais operacional, ele pode ter o domínio completo de busca de oportunidades, cadastramento em portais, cadastramento de proposta, análise de documento, análise de edital, e aí ele pode precisar de um profissional um pouco mais específico. E aí ele pode, ou na proposta dele, falar: essa parte aqui eu não faço, eu faço todo esse resto aqui, menos essa parte aqui. Se a gente precisar, sei lá, o cara não é advogado e esse ramo muito específico, ele fica receoso de escrever recursos, contrarrazões, impugnações. Então o que ele faz? Ele fala: olha só, minha proposta é essa, não contempla recursos, impugnações e contrarrazões. Caso seja necessário, eu tenho uma advogada parceira que a gente pode fazer uma contratação por fora. E aí seguir o processo. Não fiquem inseguros quanto a isso. Eu tenho mentorados que fazem isso. Na proposta deles vem escrito com todas essas letras: eu faço isso, 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 não faço recurso, não elaboro preço, não analiso o termo de referência, porque o termo de referência é um documento técnico. Ele não se responsabiliza por aquela análise, né? Vai que precisa fazer cálculo, projeto básico, enfim. E eu acho fazer isso muito responsável e inteligente, porque ele evita problemas, inclusive. Mas digamos que seja o outro exemplo, outra parte do exemplo, que seja uma empresa de descartáveis ou um distribuidor, o cara importa vários produtos, e aí ele quer um analista de licitação que dê conta daquilo tudo. E aí você para e pensa: você me falou aí que se for um produto descartável, por exemplo, tem muita oportunidade diária. Lá o consultor sugeriu 2 analistas e 3 assistentes. Como é que eu, como assessor de licitação, sozinho, vou conseguir dar conta? De novo, as parcerias. Ou a gente pode, no contrato que você assina com o empresário, limitar a quantidade de oportunidades. Até porque, deixa eu só te lembrar, o empresário, no nosso exemplo, ele te chamou porque ele não estava disposto a contratar pessoas. Então ele queria sentir o mercado. Então, com esse mesmo argumento, você pode limitar a quantidade de licitações, cobrar lá o seu fixo, cobrar o seu percentual e tocar o negócio de maneira satisfatória. A depender de como essa relação comercial evolui, você pode aumentar talvez o fixo, poder contratar um assistente de licitação ou contratar uma plataforma e atuar de forma plena. Uma outra coisa que eu não falei, mas eu acho que vale a pena falar aqui para também talvez dar insights para vocês, a depender do tamanho dessa empresa, a parte mais operacional você pode utilizar da própria empresa. E isso pode estar no seu preço de assessoria. Ou seja, se ele se disponibilizar, pagar talvez uma ferramenta de busca, o empresário, né? Se você negocia com ele e ele paga uma ferramenta de busca, ou ele disponibiliza um empregado dele que você assessor, vai treinar o cara para te encaminhar as oportunidades. Entendeu? Essa parte mais operacional, talvez você possa usar a mão de obra da própria empresa. Isso vai baratear o seu serviço, vai ser bom, porque vai ser um incentivo para você ser contratado. Por outro lado, você vai ter menos trabalho operacional, ou seja, vai ocupar menos horas do seu dia, o que é muito importante. No final das contas, a gente ganha por hora versus serviço vendido versus comissão.
Deixa eu fazer um resumo aqui pela quantidade de oportunidades que são possíveis para a gente trabalhar nesse processo aqui, que é licitar, que é desde encontrar a oportunidade até entregar o contrato assinado na mão do empresário, né? A gente pode atuar, então, como consultor. Então, se você já tem alguma experiência, você já trabalhou num setor de licitação de alguma empresa e agora, pela pandemia, acabou sendo mandado embora, então você tem a experiência de como uma empresa atua com licitação. Você pode vender essa experiência. Você pode preferir a segurança da CLT. Então, você pode preferir um emprego. Abre parênteses. É muito comum a gente começar a atuar em licitações por conta de necessidade. Ficou desempregado, começou a procurar como é que você ia ganhar dinheiro na internet, e aí apareceu alguma propaganda de algum curso. Você foi lá, viu o curso, se interessou pela oportunidade, acabou comprando 1 ou 2 cursos, sabe que é possível, e aí você vai lá, dá sangue, começa a dar duro, começa a ter resultado, e aí esse resultado fica visível para outras empresas e para outras pessoas. É comum que você vá lá e, de repente, caia no teu e-mail ou caia no teu telefone aí uma oportunidade de emprego em algum fornecedor, em alguma empresa que você já estava assessorando, em algum concorrente, e aí você tem que decidir: continuo o meu trabalho como autônomo, continuo a criação da minha empresa que tá nascendo, ou eu paro isso tudo e vou para o emprego. Então isso é muito comum. Então fiquem presentes para isso. Ou talvez seja essa a sua intenção mesmo, de ser empregado como analista de licitação. Para isso, eu te recomendo conhecimento técnico, né? Ou seja, cursos de licitação, cursos de partes específicas do processo, por exemplo, de recurso, por exemplo, de análise de edital, por exemplo, de cobrança administrativa de pagamentos atrasados. E aí você ganha conhecimento específico, começa a aparecer naturalmente, vai surgir oportunidade de emprego, ou você vai começar a ser aceito em oportunidade de emprego, tá? Então, tem essa possibilidade. Se você não tem um nível superior, em termos de CLT, é bem possível que só esteja disponível cargos de assistente, tá? Mas, se isso te interessar, mesma coisa do analista. Procure saber lidar com as ferramentas de maneira muito ímpar, muito ligeira, para você ter esse diferencial e poder ser contratado. Como assessor de licitação, você sendo autônomo, além de você atuar no processo como um todo, você pode atuar em parte desse processo. Eu estou inseguro, quero só fazer o cadastramento de empresas. Você pode ter certeza que tem demanda para isso, porque a quantidade de empresas que ainda não participam de licitação, ou que já participam, mas são cadastradas só no Comprasnet, ou querem se cadastrar em algum portal específico. Você vai lá, dá uma estudada naquele portal e se oferece, tá? Na Petronet tem muita oportunidade disso, não na Petronet. A Petronet é o portal onde o sistema Petrobras, ou seja, todas as empresas da Petrobras, ela licita através da Petronet. Então muita gente quer se cadastrar na Petronet, só que não sabe como, o manual é muito denso, é muito difícil de ler, é muito difícil de entender. Então é isso, é você pegar essas oportunidades. Se você quiser vender seus serviços só para pregões específicos, ou seja, você não fazer um contrato com a empresa para você ficar ligado a ela e atuar em todas as licitações dela. Você pode oferecer seus serviços de maneira pontual. Se você quer participar desse pregão, beleza, a gente faz um contratinho, firma todas as regras, percentual, tudo que vai ser para aquele pregão, participo, acabou, tomo o contrato, ou se ele não tiver preço, acabou a licitação, acabou a relação comercial. Se ele quiser te contratar novamente para uma outra oportunidade, ok, vida que segue. Você pode também se especializar em recurso. Muitos analistas têm muita experiência nessa parte operacional, mas não tem boa escrita para recurso. Se você tem, se você é bom disso, se você é bacharel em direito ou até advogado, você pode oferecer serviço para isso, ok? E tem mercado. Cobrança administrativa, mesma coisa, tem mercado.
Você pode se especializar em alguma área tributária, por exemplo, dentro do processo. Ah, como assim? Tributário? Nada a ver? Tem tudo a ver. Quando empresas de serviço, principalmente, está montando o preço dela, se ela não souber ou não conhecer alguns atalhos tributários que você tem ali, ela acaba pagando mais caro pelo serviço, pagando mais imposto. E se você conhecer esses atalhos, se você conhecer essas brechas, você consegue enquadrar a empresa de uma maneira melhor e ela obter vantagem competitiva. Isso foi para serviço. Para bens, existe uma coisa chamada substituição tributária e diferença de alíquota. E isso aumenta ou reduz o imposto, né, o ICMS, do produto que o empresário vende. Só que esse estudo não é um estudo simples. Então é muito difícil o empresário, no dia a dia dele, parar para entender da tributação, para entender aonde ele consegue aquele benefício ou não. Em geral, ele acaba fazendo pelo imposto maior, acaba não computando o imposto, na hora que cruza fronteira entre um estado e outro, ele acaba tendo que pagar um imposto que ele não estava prevendo, e esse imposto não é barato. Então, você se especializar nisso é, assim, muito, muito bacana. É muito importante, né? É uma vantagem competitiva muito grande. Então, vamos observar esse processo de licitação como várias oportunidades de negócio, ou como oportunidade como um todo. Tá beleza? Esse foi o bate-papo de hoje. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários. Eu vou procurar responder, eu mesmo vou procurar responder todas elas, porque eu acho muito, muito bacana essa interação. Eu quero cada vez mais que o mercado de licitações tenham melhores competidores. Ou seja, o cara, quando entrar no processo, ele sabe o que ele está fazendo. Porque eu tenho certeza que cada um aqui que está assistindo tem uma história de uma licitação que entrou uma empresa que não sabia o que estava fazendo e acabou estragando aquela licitação. Porque o pregoeiro não tem muito o que fazer. Se o cara foi lá, deu o lance e está dizendo que faz, tem que contratar. Só depois que o cara não consegue entregar, e aí ele é multado, sancionado, mas você perdeu aquela oportunidade e é ruim. Quanto mais a gente tiver melhores profissionais conduzindo esses processos de compra e venda, a gente vai atuar no mercado melhor. Então essa é a ideia. Se esse conteúdo foi valioso para você, se inscreve no canal, curte e compartilha para algum amigo que você acha que deve ouvir isso daqui. Tá beleza? Valeu, galera. Um abraço.